Oi pessoal, eu sou a Ana Paula, estou aqui para dar continuidade no curso de aritmética do POT nível 1. Então hoje a gente vai para a aula 2, que é sobre múltiplos, divisores e primos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é uma breve revisão aqui, mas eu, claro, incentivo vocês a pegarem o material do POT, darem uma olhada com detalhes nessa teoria antes de passar para os problemas. Então, eu vou fazer essa pequena revisão aqui, bem rápido, para a gente já ir para os problemas legais, tá? Então, na divisão euclidiana, que é o primeiro tópico aqui da gente, como é que ela funciona, né? Primeiro, divisão euclidiana, a gente está falando aqui de pegar dois números inteiros e efetuar uma divisão de um pelo outro. Por exemplo, eu tenho aqui o 14, quero dividir ele por 5. Na divisão euclidiana, como que isso funciona? Eu vou olhar quantas vezes o 5 cabe dentro do 14, sem passar. Ou seja, eu vou olhar qual é o maior cara que multiplicado por 5 não passa do 14. Quem é esse cara? É o 10, que é 2 vezes 5. Depois disso, eu olho quanto que falta para chegar no 14. Então, no caso aqui, seria 4. Então, esses dois caras aqui, o 2, que foi o cara que eu multipliquei, quantas cópias do 5 eu consigo dentro do 14, né? Esse cara aqui a gente chama de quociente da divisão do 14 por 5. E esse cara aqui, que foi o que sobrou, a gente chama de resto. Tá? Então, de modo geral, se a gente pegar dois números inteiros, A e B, esse B aqui não pode ser zero, tá? Não pode dividir por zero, senão a matemática é muito triste. Então, se você pega dois números inteiros e você vai dividir o A por B, você vai olhar quantas cópias de B cabem dentro do A, de modo a não passar de A. E essa quantidade de cópias é o quociente, que é o Q, e o que sobra para você chegar no A é o resto, que é o R. Ou seja, trocando em miúdos aqui, você consegue escrever sempre o A como alguma coisa vezes B, que seria o Q vezes B, quociente, mais um R, que é um resto, é o que falta, é o que sobra. Que era o quociente e resto que eu tinha colocado aqui em cima para vocês verem, tá? Existe uma característica muito importante desse resto aqui, do que sobra, que é o seguinte: ele não pode ser um cara negativo e ele não pode nem chegar a ser o próprio B, certo? Por definição. Então, esse resto, ele pode ser de 0, 1 até o B menos 1. Acontece um caso especial que a gente vai utilizar bastante, é quando esse resto é zero. Quando esse resto é zero, ou seja, quando eu consigo escrever o A como alguma coisa vezes B, então a gente vai dizer que o A é divisível por B. Certo? Ou o A é um múltiplo de B, ou B divide A. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que esse resto na divisão euclidiana é zero. Né? Por exemplo, o 39... ele é divisível por 13. Por quê? Porque o 39, ele é 13 vezes alguma coisa. 13 vezes 3 aqui no caso. Se eu efetuo a divisão euclidiana do 39 pelo 13, o resto que eu obtenho é zero. E aí, existe uma classe de números inteiros positivos muito intrigante, muito interessante, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar, que é a dos números inteiros positivos que tem apenas dois divisores. Porque 1 divide qualquer número inteiro, e ele próprio, né? Ou seja, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Os únicos divisores inteiros positivos dele são 1 e ele mesmo. Nesse caso, a gente chama esse número, que aqui eu coloquei como P, tendenciosamente, a gente chama esse número que só tem dois divisores de primo. Certo? E aí, vocês com certeza vão ver durante muito tempo muitas coisas legais sobre essa classe de números inteiros positivos. E aí, caso um inteiro, não só inteiro positivo, mas caso um inteiro tenha mais que dois divisores, a gente chama ele de composto, certo? Ou seja, ele é divisível por 1, por ele mesmo, isso sempre todos os inteiros são, por 1 por ele mesmo, mas tem outros divisores aí no meio também, tá? Então, nesse caso, a gente chama o inteiro positivo de composto. Ou seja, a gente classifica os inteiros de dois modos. Ou ele é primo, ou ele é composto. Isso é muito importante, essa dualidade é muito importante. Então agora a gente já pode começar a atacar aqui os primeiros problemas para
de certa forma, fixar essas ideias aqui que a gente colocou. Então, pessoal, vamos agora para o primeiro probleminha dessa aula 2 aqui de múltiplos divisores e primos. Tá? Esse é o primeiro problema mesmo do material de vocês. Ele caiu na OBM, na primeira fase, né? Na época que a OBM tinha a primeira fase. E ele está dizendo o seguinte, ó. Você tem a soma de dois números primos, A e B, e os dois são primos, tá? Dando 34. E a soma de outros dois primos, na verdade o A está repetindo, né? E C, dando 31. Então você tem dois primos, A e B, somando 34, e você tem dois primos, A e C, somando 31. A pergunta é, quanto que vale A mais B mais C? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui, só resumindo, A, B e C primos. Primeira informação, A mais B é 34, e a segunda informação, já vou colocar aqui, A mais C é 31. Essa primeira informação que ele deu aqui pra gente, de A mais B ser 34, a gente pode tirar uma conclusão legal, que A e B, eles têm que ser ambos ímpares, certo? Que a soma deles é par, joia? Então, daqui a gente tem A e B ímpares. Ué, mas o que isso pode ajudar, né? Quando a gente olhar aqui para A e C, se a soma dos dois é um número ímpar, então eu sei que eles têm paridades diferentes. Quando você pega dois inteiros aqui, soma e dá ímpar, é porque um é par e o outro é ímpar. Eu já sei que o A é ímpar, então o C tem que ser par. Isso aqui me dá que A e C têm paridades diferentes. E como eu já sei que o A é ímpar, isso me dá que o C é par. Bem, o único primo par é o 2. Então, daqui a gente tem que o C é igual a 2. Substituindo C igual a 2 nessa aqui, a gente ganha que o A tem que ser 29. E com isso, o B, trocando aqui, pessoal, ó, tem que ser 5. Portanto, quanto que é A mais B mais C? A mais B mais C vai ser 2 mais 29 mais 5, que dá 36. Então, agora a gente vai passar para o segundo problema. Então, pessoal, vamos continuar aqui com o nosso segundo problema. Esse é o problema 8 do material de vocês de problemas propostos, tá? Que ele está pedindo aqui para nós. Vamos lá. Tem um certo número inteiro positivo que quando a gente divide ele por 15, a gente consegue um resto 7. A pergunta é, qual é a soma dos restos das divisões desse número por 3 e 5? Tá? Então vamos pegar esse número, vamos chamar esse número de n. Então, o que o problema está dizendo para a gente é que esse número n, quando eu divido por 15, eu obtenho um certo quociente aqui, e o resto que eu obtenho dessa divisão é 7. Certo? O que a gente quer saber agora é quais são os restos da divisão desse número n por 3 e 5. Vocês vão ver que não é tão difícil assim a gente abordar esse tipo de questão, dada essa relação, por quê? A gente já sabe, com essa relação dada, que o n, olha, ele tem Q cópias, né, de 15. Então, o 15, ele é 3 vezes 5. Então, por exemplo, ele tem 3 vezes 5, Q, mais 7. Ou seja, ele tem 5Q cópias de 3, certo? Beleza. E aí, pronto? A gente sabe que não está pronto, que o 7 não é o resto, porque o 7 é maior que 3. Então, agora a gente tem que ver quantas cópias de 3 também cabem aqui nesse resto, no 7. Então, a gente sabe que o 7, eu vou só reescrever o que eu tinha aqui.
O 7, eu consigo 2 cópias do 3 e sobra 1, né? Então, arrumando aqui, colocando todo mundo junto, esse n eu consigo escrever como 3, colocando 3 em evidência nessas duas parcelas. Ele é 3 vezes 5q mais 2, e o que resta é 1. Então, o resto da divisão de n por 3 é 1. Então, a gente encontrou um dos restos. Com o mesmo algoritmo que a gente fez para encontrar o resto da divisão de n por 3, a gente vai fazer para encontrar o resto da divisão de n por 5. Então, da mesma forma, o n, olhando para cá de novo, ele tem 3q cópias de 5 mais 7. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa. 3q. Quantas cópias de 5 cabem aqui? Só uma, né? E resta 2. E aí agora, juntando tudo, o n, ele é igual a 5, 3q mais 1, mais 2. Agora sim, esse cara aqui, ele é o resto da divisão de n por 5. Portanto, a soma dos restos é 3. Ok? Então, com isso, a gente fecha esses primeiros problemas e na próxima aula a gente vai ver alguns probleminhas mais avançados e mais bacanas.